Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso bom dia. A ASIS, nas pessoas de seu diretor-presidente Juliano de Castro, e os demais diretores, e seus presidentes eméritos aqui representados pelo senhor Wilson Zon Filho. Quero agradecer a presença de todos, fazer aqui uma saudação especial a Ezequiel Loureiro, gerente de negócios do Bandes, representando a diretoria da instituição. Agradecendo de forma muito especial a presença de todas as senhoras e os senhores, neste momento em que iniciamos o 196º CANEG. A programação desta segunda edição do CANEG de 2022 está recebendo o empreendedor e ex-presidente da Findes, que já escreveu 12 livros, Lucas Isoton, e também o consultor e articulista em inovação, Evandro Millet. Irão falar sobre o tema como encontrar oportunidades de negócios e crescer em tempos de crise. Este evento só é possível devido à fidelização e confiança dos nossos patrocinadores anuais. São eles o Sebrae, Cicobi, São Bernardo Saúde, ArcelorMittal, RSM Brasil Auditores Independentes, Andréa Lopes Consultoria, CVC Veículos e EPTB, o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil. A realização deste CANEG é da ASIS, a Associação dos Empresários da Serra. Solicitamos de todos a atenção para a exibição dos vídeos institucionais de nossos parceiros. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Tem dia que tudo dá certo. Tem dia que nada se encaixa. Tem dia que enche. Tem dia que nem abre. Tem dia que tudo funciona. Tem dia que a gente só quer que termine. Tem dia de colher os frutos. Tem dia que o negócio é plantar. Tem dia que a gente duvida. Tem dia de ter fé no trabalho. Tem 365 dias novinhos chegando. Em cada um deles, a gente vai continuar ao seu lado. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. Fortes, empoderadas, sensíveis, determinadas. Não são adjetivos que determinam as mulheres, mas sim suas próprias histórias.
Meu nome é Helena, tenho 34 anos. Eu tive um linfoma não Hodgkin. Tinha uma grande massa no meu estômago e isso estava me gerando várias dores. Era medo, era insegurança. Consegui superar com a força da minha família. Quando eu achava que eu ia dar aquela fraquejada, eles chegavam, me davam um abraço, um beijo. Isso me levantava. Graças a Deus, em dezembro foi minha última quimio e eu tive a resposta positiva. Todas as mulheres têm um plano. Qual é o seu? O plano da Helena é terminar o curso de enfermagem. E nós temos um plano para que você possa realizar os seus. Conexão não é estar online o tempo todo. Chevrolet Onix, o carro mais conectado para conectar você ao mundo real. O Instituto de Protesto do Espírito Santo reúne todos os cartórios de protesto do Estado visando fomentar, estimular e aperfeiçoar a utilização do protesto de títulos, uma maneira eficiente de realizar uma cobrança de forma extrajudicial para recuperação de crédito. O protesto de títulos é eficaz, seguro, prático e gratuito para o credor. Esse serviço possui um ótimo índice de eficiência. Cerca de 60% dos títulos enviados para protesto são pagos em até 3 dias. Só em 2021, mais de 13 bilhões de reais foram recuperados através do protesto, gerando enorme economia aos cofres públicos, porque essas dívidas deixam de ser executadas na Justiça, descongestionando o Poder Judiciário. Seja um conveniado e acabe com a inadimplência na sua empresa. Gostaríamos agora de convidar para dar-lhes as boas-vindas o presidente da ASIS, Juliano de Castro, diretor da Fibrasa. Bom dia a todos. Primeiro, é muita alegria ver essa casa cheia, né? Nosso segundo CANEG deste ano presencial, e ver que as inscrições foram encerradas, então significa que as coisas estão retomando. Gostaria de saudar, o Wilson Zon, ex-presidente emérito aí da ASIS, saudar os palestrantes que estão aqui conosco, Evandro Millet, Lucas Soton, e, de novo, agradecer a presença marcante do setor produtivo serrano no CANEG. Sem vocês, não seríamos tão fortes. Agradeço a toda a diretoria da ASIS, que vem se desdobrando para trazer aos nossos associados um CANEG que atenda e supere as expectativas, um CANEG que haja uma maior interação e melhor ambiência de negócio. Hoje teremos uma palestra onde o tema busca nos inspirarmos nesse momento que estamos vivendo. Apesar de todas as adversidades encontradas, sempre existe uma oportunidade a ser capturada por nós, empreendedores. Faço um registro aqui com convicção. Nós, do setor produtivo da Serra e do Brasil, merecemos ser reconhecidos mundialmente. Para sobreviver e empreender no Brasil não é uma tarefa simples. Mesmo assim, somos persistentes, somos criativos, resilientes e, como a própria bandeira do nosso Estado diz, trabalhamos e confiamos. Algo para nos orgulharmos. Falando em crise, não posso deixar de me conectar com o papel do associativismo. Juntos conseguimos superar nossas dificuldades e nos ajudarmos mutuamente. Agradeço a todos os nossos mantenedores, associados e patrocinadores. E também faço o convite a todos os presentes que não são associados. Associe-se. Juntos somos mais fortes. Estamos também abertos a receber sugestões para atender da melhor forma o setor produtivo da Serra. Tenha certeza que estamos buscando fazer o melhor para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliano de Castro, pelas palavras. Olha, se você ainda não faz parte
comece a seguir as redes sociais da Asis. No Instagram, @asis.serra. E o nosso canal no YouTube é asis.serra. Compartilhe sua foto aqui no Caneg e nos marque, que iremos repostar. Iremos apresentar neste momento as novas empresas que se uniram à Asis e se tornaram associadas. Gostaríamos então de convidar os representantes destas empresas para vir aqui à frente para receber uma saudação de todos que estão aqui na plateia e também um botão da Asis. E gostaria de convidar em especial o presidente Juliano de Castro para que retorne aqui à frente, também o vice-presidente Rafael Garcia, para que recebam os novos associados. Os representantes da Econocargo, JC Consultoria, Arrigoni Buffet Itinerante, Alex Tongo Imóveis, por gentileza, venham aqui à frente. Econocargo, JC Consultoria, Arrigoni Buffet Itinerante, aqui, por gentileza. Alex Tongo Imóveis. Os representantes, por favor. Bem, a foto. Agora eu recebo os votos e os aplausos do público, por gentileza. Agradecemos a confiança dos novos integrantes da família Asis. Olha, o Caneg, além de trazer informações e integrar empresários, também é um espaço para fomentar negócios. Na entrada do evento, temos uma mesa facultada aos associados, e repito, apenas aos associados da Asis, que podem ali colocar seus cartões, material gráfico, que apresentam seus negócios. Passem por lá e conheçam os nossos associados. Com o intuito de criar oportunidades de negócios entre os participantes, faremos uma dinâmica para movimentar a todos e permitir maior interação entre os participantes deste Caneg. Gostaríamos de chamar aqui Thaís Bicalho, de Soluções Criativas, para que comande esta dinâmica. Thaís Bicalho é consultora criativa com mais de 20 anos de experiência em promover ações lúdicas de conscientização, que trabalha com os temas meio ambiente, saúde, segurança do trabalho, educação financeira e empreendedorismo. Thaís atende empresas em CIPATES, semanas de meio ambiente, programas de qualidade e outros temas de acordo com a necessidade de cada time. Thaís Bicalho. Bom dia. Nós preparamos um momento agora de integração através de uma dinâmica. Lá na entrada, vocês receberam um adesivinho que tem uma letra e um número. Então, agora vocês vão se basear por essa letra. Nas mesas tem uma letra. Então, você vai olhar a sua etiqueta. A minha letra é H. Eu vou me direcionar até a mesa H. Nós vamos ter 10 minutos para conhecermos uns aos outros que estão nessa mesa. Quem não recebeu adesivinho, pode procurar a Jéssica, que está ali na entrada do salão, pegar o seu adesivinho. Quem recebeu, já pode se direcionar para a mesa. Cada mesa tem uma letra. Daqui a pouco vamos colocar o cronômetro aqui no telão. Os 10 minutos já se iniciaram.
Que momento maravilhoso de conhecermos negócios, de podermos falar dos nossos negócios. Agradeço a colaboração de vocês. Estamos encerrando esse momento. As pessoas que quiserem retornar para suas mesas podem retornar. E as pessoas que quiserem continuar onde estão também fiquem à vontade para continuar. Finalizamos esse momento e daremos início agora à palestra desse segundo CANEG. Antes disso, eu quero propor para vocês uma dinâmica de estado de presença. Quero pedir para vocês ficarem de pé. Podemos ficar de pé? Podem ficar de pé, nós vamos nos aquecer agora para esse momento. Aproveitando que nós estamos retomando, os eventos presenciais, esse cenário pós-pandêmico trouxe para a gente um olhar para a saúde mental. E uma das formas da gente cuidar da nossa saúde mental é trabalhando o corpo e a mente. E uma das formas da gente fazer isso é brincando. Lembra quando a gente era criança que a gente brincava? Nós vamos brincar um pouquinho agora. Quero pedir a participação de vocês. Quem não cantou na infância, cantou para alguma criança. Então a gente vai começar assim, ó. Primeiro a gente vai marcar. Cabeça, pode botar a mão na cabeça. Ombro, joelho e pé. Muito bem. Você pode levantar o seu pezinho assim, ou só levar a mão. Então, vamos lá, bem bonito. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Uma salva de palmas. Agora estamos prontos para sentarmos e participar dessa palestra tão esperada do dia de hoje. Muito obrigada. Nós vamos facultar aqueles que quiserem retornar aos seus lugares para que possam fazê-lo. Estejam à vontade. Nada impede que permaneçam como estão agora, mas querendo retornar aos seus lugares. Vamos lá. Queremos agradecer muitíssimo a participação de todos e, claro, a contribuição da Thaís Bicalho, Soluções Criativas. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para a palestra da manhã com Lucas Isoton e Evandro Millet, com o tema Como encontrar oportunidades de negócios e crescer em tempos de crise. Segundo a dinâmica combinada com os palestrantes, cada um terá 20 minutos para falar sobre o tema. Será iniciado com Lucas Isoton e, ao final, teremos uma sequência de perguntas. Lucas Isoton é engenheiro, empreendedor, atua nos segmentos de moda, empreendimentos e hotelaria. É fundador da marca de moda Cobra d'Água. Foi presidente da Findes, já escreveu 12 livros. O Evandro Millet é consultor, palestrante, articulista em inovação, empreendedorismo, gestão e negócios. Tem uma coluna semanal no jornal A Gazeta e comenta o programa semanal CBN Inovação. Millet é bacharel em matemática pela UNB, mestre em informática pela PUC do Rio, MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas, foi diretor da FINEP, presidente da Dataprev e diretor do Sebrae Espírito Santo. É conselheiro também da Cobra d'Água. Faz captação de recursos, mentoria e investe em startups. É sócio da TwoSolve Engenharia e Tecnologia. Vamos então receber os nossos palestrantes. Os 20 minutos cada um, nós vamos fazer um ping-pong aqui, um interrompendo o outro, já que tem 20 anos que a gente é parceiro, e há 20 anos um interrompe o outro quando o outro está falando. Então nós vamos continuar aqui na mesma coisa. Olha só, primeiro queria agradecer aí o convite para vir bater esse papo. Isso aqui não é palestra, eu costumo
brincar dizendo que me chamam para fazer palestra, até já fiz, acho que mais ou menos umas 1.200 palestras e apresentações, mas não sou palestrante. Já escrevi 12 livros, mas não sou também escritor. Eu sou contador de história. Então, porque é contando histórias que a gente consegue passar melhores as mensagens. Tanto é que o maior contador de histórias que mudou a história da humanidade foi Jesus Cristo com suas parábolas. Contando histórias, a gente consegue falar para pessoas mais experientes, menos experientes, homens, mulheres, independente de classe social, nível acadêmico. Então, nós viemos aqui mais para ter um papo sobre o que essa crise veio fazer conosco e o que a gente pode fazer para poder sair dela. Evandro, pega o seu minuto aí também, vai. Olha aí, quer dizer, coincidiu com isso, quer dizer, até motivado por isso, essa ideia aqui, nós escrevemos um livro recente, está até lá fora e tal, para vocês, os vencedores, né? E a ideia seria pegar grandes figuras, empreendedores, inovadores, que fizeram coisas interessantíssimas fora, e é interessante a gente conhecer a história desse pessoal aí. Fizemos uma brincadeira no livro, muita gente que já morreu, outros que estão muito longe, e nós fizemos na forma de entrevista. Vamos entrevistar esse pessoal. Como é que a gente vai entrevistar esse pessoal? Então inventamos aí um transporte holográfico para ir para o passado, um para transportar para outro continente, uma máquina do tempo para ir lá atrás entrevistar o Barão de Mauá, entrevistar gente que já morreu. Fizemos como se nós estivéssemos na sala conversando com eles, só para fazer uma brincadeira, dar uma graça na história. Então, contando a história desse pessoal, o que eles fizeram, as histórias das empresas que eles criaram, mesmo que nós tenhamos uma empresa pequena e tal, mas a ideia é sempre, algumas lições, nós vamos comentar aqui sobre isso, e algumas lições que eles tiveram, que fizeram e que nos ensinaram ao longo do tempo. Bom, gente, dentro do bate-papo que pediram para a gente conversar, quais são os caminhos no meio dessa crise que a gente pode fazer? Eu acho que nós temos que pensar, não existe receita de bolo, igual para todo mundo, cada situação é uma situação diferente, cada empresa tem o seu propósito, tem a sua missão, tem a sua visão, e nós temos que refletir um a um o que podemos fazer. Então, esse bate-papo nosso aqui, eu queria antes falar sobre alguns cenários que nós estamos enfrentando, que o primeiro, esse conflito da Ucrânia, ou seja, está gerando aumento de inflação, alimentos, combustíveis, todo mundo está sentindo aqui. O segundo, são ainda incertezas do Covid. Eu continuo com minha máscarazinha aqui, já liberei lá na empresa, não preciso fazer mais teste, mas quem quiser pode usar. Mas tem países que ainda não está sanado, existem incertezas. O terceiro, a China tem um monte de tipo de problema. Problemas de produção, problema de energia, problema de containers. Quem mexe com comércio exterior aqui, container de $1.800 passou para 12 mil, 15 mil dólares. Tem ainda também problema do Covid. Tinham executivos lá em Xangai, estavam dormindo todos dentro do escritório, porque eu tenho o toque de recolher, se você sai do escritório, você não pode voltar mais, por conta do Covid ainda. Então, nós temos mais ameaças. O ano eleitoral. O ano eleitoral tem dúvidas, e esse ano, eu acho que as dúvidas são maiores ainda. Previsão de crescimento do PIB para esse ano, para o ano que vem, vai ficar entre 0 e 1, dependendo aí das incertezas do dólar também. A gente não sabe para onde vai. O dólar, o empresário precisa de ter previsibilidade. E nós não temos previsibilidade nenhuma com esse dólar para cima e para baixo. Todo mundo apostava, até um mês, 40 dias atrás, o Boletim Fox mostrava que o dólar ia ficar na faixa de 5,50. Nós já fomos 4,67 ontem, 4,60 e poucos. Então, hoje eu não tenho a mínima ideia se vai para cima ou vai para baixo. Não tem previsibilidade. E a Selic, já estão falando que vai passar na faixa dos 13 aí, quer dizer, juros mais altos, financiamento. E o GPM e o IPCA também vão ser bem acima das previsões iniciais. E essa pandemia mudou
bastante os hábitos do consumidor. Estou botando cenário aqui, não é para amedrontar ninguém, não, mas a gente tem que ser realista. Esse é o cenário do nosso país. Agora, o que a gente pode fazer em cima disso? Se essa frase do Charles Darwin é muito interessante, é que quem sobrevive é quem se adaptar melhor às mudanças. E é esse bate-papo que a gente quer falar sobre isso. Você que gosta do Charles Darwin, quer falar alguma coisa sobre isso aí, Evandro? Você comentou no último slide ali sobre as mudanças que ocorreram, né? Algumas mudanças nós temos de prestar atenção, porque algumas delas nós estamos vivendo até hoje. A história do home office, né? Foi todo mundo para casa, trabalhar, todo mundo que podia, né? Quem trabalhava fisicamente não tem jeito, mas foi muita gente para casa trabalhar, e ficou uma dúvida grande acontecendo. O pessoal vai voltar para o escritório, não vai? Vai ser híbrido ou não vai? Aparentemente, o que está vale é o seguinte: não vai ter volta todo mundo para o escritório, não vai ter, acabou. Muita gente está querendo, porque modificou muita coisa. É possível você contratar gente de qualquer lugar do mundo para trabalhar com você para determinado tipo de profissões. Esse pessoal que está sendo contratado, meu amigo, está contratado pela uma empresa da Europa, de São Paulo, de qualquer lugar, gente contratada aqui trabalhando para outro lugar, então isso não tem volta para muito tipo de profissionais. Vamos ter que nos adaptar a isso. Outra coisa fundamental, mudança é o digital. Todo mundo teve de passar por um tipo de transformação digital, fazer e-commerce. Quem tem loja vai ter que entrar para o e-commerce, tem que entrar para o comércio eletrônico. Aí toda empresa tem que entrar para o marketing digital, senão não se relaciona com o cliente. Então tem mudanças acontecendo, principalmente esse assunto, esse mundo digital. Aliás, foi uma bênção existir ele, porque senão ia ser um problema, todo mundo de máscara dentro de casa, sem conseguir trabalhar. Não, pelo menos foi um alívio saber que existia isso. Obrigado, Evandro. Você está vendo, né? Eu que estou trancado em casa. Esse ano só fui uma vez na empresa para poder lançar o livro, mas eu fico trabalhando, antenado, né? Trabalhando muito mais do que se eu tivesse indo lá. Porque quando eu vou para a empresa, eu entro no esquema, na rotina do operacional. Quando eu fico trabalhando no home office em casa, eu tenho tempo para pensar. E o importante, vamos pensar, gente. Coloca na agenda, de tal hora, pensar. Às vezes sem pauta, pensar. Essa frasezinha aí, que eu não sei quem falou, todos os livros que eu escrevo, quando eu procuro uma frase, um ditado que eu não sei quem é, ou tem 10 caras que se auto-atribuem aquela frase, eu boto sabedoria popular, pronto. Que aí eu não dou... Tem uma frase que eu falo há muitos anos, uns 30, 35 anos que eu falo meus negócios, eu falei, quem será que falou isso, que eu gravei, cheguei a fazer palestra só em cima dessa frase. Fui procurar, na internet estava lá, Lucas Isoton. Eu falei, não sou eu não, eu que repito. Mas não fui eu que pensei nisso. Então, o lance da sabedoria popular é o seguinte: quando a gente aprende com experiências dos outros, fica tudo mais fácil. Saber quem acertou, quem errou. E essa é a história do livro que Evandro e eu fizemos aí. Está lá fora esse livro, está em cima de uma mesa, é um sistema self-service, não tem ninguém lá, não tem atendimento físico, você pega lá, vê o livro, se quiser pega, tem lá, pode pagar com Pix, PicPay, se quiser botar dinheiro, põe dentro de alguma caixinha que deve ter lá, coloca lá, se não quiser pagar agora, tem ordem de pagamento para mandar depois. É assim que tem que ser as coisas do futuro. Sem atendimento físico, a pessoa faz o que quer, as pessoas se confiando ainda mais uma nas outras, e esse que tem que ser os negócios. Então, quem quiser o livro, está lá, e quem não quiser também pegar o livro agora, pode pedir pela Amazon. Eu mesmo gosto de usar muito Kindle, então se você comprar pelo Kindle, é R$3, na Amazon é R$60 o livro, e Kindle é 57. Você ganha R$3 de desconto, mas a vantagem é que quando eu compro o livro pelo Kindle, eu aperto, com 1 minuto já está no meu aparelhinho o livro. Outro dia eu estava com um problema lá na minha empresa, eu falei, isso assim, eu falei, onde que tem um livro bom? Procurei, achei um livro legal que poderia me ajudar na minha visão, comprei ele às 4 horas, 4 e 1 já estava no meu Kindle.
Quando deu meia-noite, eu já tinha terminado de ler o livro inteiro e já tinha feito o resumo para a minha empresa, com os principais tópicos de conceitos e as ações que a gente teria que fazer. Então, a velocidade é algo muito importante. E, Evandro, fala mais do livro aí, que até como a gente começou a escrever esse livro, eu comecei a escrever esse livro e falei, mas peraí, na vida ninguém pode fazer mais nada sozinho, tem que ser parcerias. Falei, quem é o cara que saca de inovação? Eu falei, meu ídolo de inovação é Evandro Millet. Eu falei, vou chamar Evandro Millet para escrever esse livro comigo, até porque tem umas doideiras aqui, né? Máquina do tempo, transporte holográfico. Então, antes que vão dizer que eu sou doido, pelo menos são dois doidos. Então, aí Evandro entrou nessa brincadeira com a gente e aprendi muito. Ficamos 1 ano escrevendo o livro, fazendo reunião virtual toda sexta-feira. Aprendi muito com ele e também com esses 12 caras maravilhosos aqui, que estão aí no livro. Tem 5 ou 6 daqui que já foram os mais ricos do mundo, só para ter uma ideia. Todo mundo começou do zero, caindo, levantando, erraram muitas vezes, cada um com o seu talento, cada um de um formato e um modelo de negócio diferente. Então, não tem receita de bolo. Fala aí, Evandro, sobre o livro. Tem uma coisa interessante que você comentou sobre errar e acertar, né? Quer dizer, uma coisa que a gente percebe, vários deles, se não todos, né? Todo mundo gosta de ler aí o Bezos gostava de ler e inventou o Amazon vendendo livro inicialmente, né? O Steve Jobs é outro que lia um monte de coisa. O Bill Gates lança todo ano os melhores livros que ele achou e tal. Então, por quê? Porque você aprende com a experiência dos outros, né? Lendo o livro, vendo a experiência dos outros. Tem até um caso citado aí de aprender com os outros, é um caso clássico, né? A gente hoje usa os computadores em que você vê aquelas janelas coloridas, o mouse, aqueles ícones pequenininhos, aquilo surgiu de uma cópia, né? O Steve Jobs, ele estava na Apple, e ele foi convidado para visitar o laboratório da Xerox ali na Califórnia, e lá o pessoal da Xerox, que é uma empresa de impressoras e copiadoras, né? Então, ele viu esse negócio aí, os caras tinham fazendo um teste no laboratório, fazendo uma coisa experimental, usando esse negócio. Ou seja, antigamente os computadores eram tudo verde, não tinha cor, não tinha nada. E ele fez esse negócio das janelas, os ícones, a latinha de lixo, sei lá o quê, o disquete que podia copiar, não sei o que, mas ele disse assim, eu vi o futuro. Voltou para casa, a Apple lançou aquele negócio, quer dizer, copiou, né? Copiou a ideia, lançou nos computadores dele. Aí depois o Bill Gates veio e viu aquele negócio, copiou tudo aquilo, botou no Windows. Então, copiar é um negócio que funciona. Você aprende com os outros, aprende com o outro fez, aprende com o erro e aprende com o acerto. E lê muito, porque nos livros tem muita ideia, muita coisa interessante. Evandro, eu fiz um curso com os professores da Stanford sobre inovação. E eles mostraram uma pesquisa de 66 coisas inovadoras no mundo. E levantaram quem criou, quanto que ficou com o rendimento que deu. Quem realmente faz uma inovação vamos dizer assim, uma ruptura, em média só fica com 3% do rendimento da inovação. 97% são aqueles que sacam e acompanham a inovação. Então, a gente não precisa ser maluco para inventar alguma coisa doida, a gente só precisa ser mais esperto de acompanhar quem está inovando. Bom, gente, vamos agora... Isso aqui é bate-papo de boteco. Vamos começar a falar do tema que vocês nos convidaram para a gente colocar. O que a gente pode fazer nesse momento de crise? Bom, a primeira coisa que eu peço para vocês pensarem e refletir o seguinte: que tal deletar da sua vida as crenças e barreiras que impedem você de mudar e evoluir? Olha, muitas coisas que a gente faz é baseado em crenças que nem sempre são adequadas ou elas podem continuar existindo. Outro dia eu estava conversando com um empresário e ele falou, não, mas eu não quero vender para Minas Gerais, não gosto de vender para lá. Mas como? Eu quero vender dentro do Espírito Santo. Eu falei, espera aí, gente, você já parou para pensar que o Espírito Santo só tem 2% do consumo do Brasil? E Minas Gerais tem 10%, Minas equivale a 5 Espíritos Santos. Então, tem crenças que a gente precisa repensar.
Cadê Leonel? Está aí? Está onde? Deve estar em algum canto. Está lá atrás. 2 anos atrás, lá por volta do dia 17 de março de 2020, eu falei para a minha empresa que eu não ia nunca fazer máscaras. Minha empresa fechou, ficou 2 semanas fechadas. Eu não sabia quando que poderia abrir. Com 2 semanas depois, estava nós pesquisando todos os tipos de máscaras que tinha para a gente fazer. Eu mudei completamente. Eu sou uma pessoa super volúvel nos meus pensamentos. Já teve reunião que eu dei uma ideia, todo mundo concordou e foi falando. Quando chegou em mim, fomos votar, eu votei contra mim. Por quê? As ideias que os caras deram eram melhor do que a minha. Então, a gente tem que ir mudando. Então, a gente tem que pensar. O que a gente pode mudar para evoluir? Mileva, pede ajuda aos universitários aí. Vou botar algumas frases de alguns universitários aí para te ajudarem. Primeiro do Henry Ford. Vai lá. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você tem razão. Tem umas histórias até no livro que a gente conta, que são clássicas, né? Que o Henry Ford, quando ele desenvolveu lá o automóvel dele, o modelo T, a linha de produção e tal, perguntaram se ele não ia... Ele dizia o seguinte: se alguém me perguntasse se eu ia... qual era o próximo passo, né? Se perguntasse para o cliente, para os clientes, para os consumidores, o que eles queriam, eles iam dizer que queriam alguma coisa, algum transporte com mais cavalos, né? Não podia imaginar uma inovação de ruptura, uma coisa como foi o automóvel na época. Então, o Steve Jobs dizia a mesma coisa. Não cabe ao cliente dizer o que quer, porque ele, na realidade, ele captava o que o mercado queria e inventava alguma coisa que nem o mercado sabia que precisava daquilo, né? Como foi os produtos que ele criou lá do iPhone, do iPod e tal. Você não sabia que precisava daquilo. Quando foi lançado, é isso que eu queria, a grande novidade. Então, essa ideia de mudar completamente as coisas. Tem outra coisa no livro contado, que é uma furada imensa, clássica, que é do Netflix com Blockbuster, né? A gente viu aqui, Blockbuster tem aquelas videolocadoras, 9 mil videolocadoras no mundo eles tinham. A Blockbuster é uma potência que alugava vídeo, né? E o pessoal da Netflix, pequenininho, fazendo streaming, começando aquele negócio lá, foi tentar vender a empresa para o Blockbuster. Aí chegou lá, na reunião, quanto é que é o valor? O pessoal disse, nós queremos $50 milhões pelo Netflix. Aí o pessoal do Blockbuster deu uma gargalhada e cortou a conversa ali, não tem sentido. Nós somos uma empresona aqui, não tem sentido pagar para vocês $50 milhões para ser presente de vocês. Poucos anos depois, estava a Blockbuster quebrada e a Netflix explodindo por aí. Quer dizer, essa ideia da mudança radical de negócio, você tem que estar antenado para onde os negócios vão, que mudança pode ter radical a qualquer momento no negócio que você está fazendo. O Einstein quer te ajudar. Isso aí é o símbolo da inovação, né? Você está sempre... não pode ficar amarrado naquilo que está acontecendo permanentemente, né? De alguma coisa, mas quando está dando um pouco de errado, né? Muda, busca outro caminho, busca outra coisa. Como o pessoal da área de startups diz, pivota. Pivotar significa que você está no rumo, aquele rumo não funcionou, vou pivotar e vou para outro rumo, vou mudar aqui o projeto, vou fazer outra coisa. Tá? Essa ideia, o Einstein já não dá esse caminho. Barão de Mauá. Esse Barão de Mauá, quando a gente entrou na nossa máquina do tempo, você precisa ver que bonito. No século XIX, nós passando por cima do Rio de Janeiro antigo, muito legal. Estava lá a Lagoa Rodrigo de Freitas, tudo. Nós paramos na casa do Barão de Mauá, que era vizinho de Dom Pedro II. Eustáquio, você sabe que dia Dom Pedro II nasceu? Nasceu no mesmo dia que eu. 2 de dezembro. Então, ele sempre me lembra, Eustáquio Palhares, disso aí. E quem mais destruiu o Barão de Mauá foi Dom Pedro II. A inveja. O pessoal falava o seguinte: aqui o Brasil tem um imperador, mas rei mesmo é o Barão. Fala do Barão de Mauá, vai. O Barão, eu dizia, nós perguntamos para ele, nós sentamos na frente dele lá, claro, perguntamos para ele como é que ele se informava das coisas. Ele disse assim, eu leio tudo, jornais de outros países, eu consigo, manuais de equipamentos, as coisas novas que estão acontecendo naquela época, a ferrovia, a locomotiva,
e coisas desse tipo. Eu leio que está acontecendo. E era um cara conectadíssimo com o mundo, né? Ele fez empresas no banco no Uruguai, na Inglaterra, na França, na Argentina. Foi um cara, um cidadão do mundo, prefeito de negócios de todo tipo. Fez no Brasil, fez ferrovia, fez o estaleiro Mauá, considerado a primeira fábrica no Brasil, praticamente. Ele fez. Então, um cara, um empreendedor, talvez os maiores, e tinha uma fortuna fantástica para a época, comparado com hoje. É um negócio que talvez seja o cara mais rico de todos os tempos do Brasil, né? O mais rico do Brasil hoje tem 15 bilhões de dólares, que é o Lehman e o sócio lá do Facebook, né? Acho que é o Savernin. A fortuna deles, se fosse corrigida hoje, seria 80 bilhões de dólares. Ele sempre foi, nos últimos 2 séculos, o homem mais rico do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, das 10 maiores empresas brasileiras do século XIX, ele controlava 8. 8, ele que controlava. E esse negócio de fazer sonho, né? Tem caras que... Eu estou referindo sempre ao livro porque foi a base da conversa nossa aqui, né? Tem um pessoal que sonha exagerado, né? Claro que nós não vamos poder, muita coisa dessa nós não conseguimos fazer no dia a dia, né? Mas o Steve Jobs dizia o seguinte: eu quero criar uma marca no universo. Tudo bem que ele não criou uma marca no universo, mas criou uma marca no bolso de todo mundo aí, tá? Todo mundo tem um equipamento que surgiu dele, mesmo da Samsung, que foi copiado dele, do iPhone e tal. Então, tem umas cabeças desse tipo. Tem o outro, o Elon Musk, né, que inventou, disse assim: eu vou viabilizar o carro elétrico, daqui a pouco ele está querendo ir para Marte. Tem gente que não tem limite, mas daqui a pouco ele vai fazer os foguetes dele mesmo. Mas, enfim, o exemplo é esse, é abrir a cabeça mesmo para tentar fazer coisas que não seja limitado por qualquer coisa. Bom, outra reflexão para vocês. Vocês estão realmente conectados com os seus clientes? Porque a gente fala, claro, meu cliente, eu tenho foco, mas a gente está ouvindo realmente, está conversando, está tentando entender, não é fazer exatamente o que eles pedem, mas quais são as necessidades, quais são as dores desses clientes, quais são suas necessidades. Então, é muito interessante, porque as empresas acham que conhecem seus clientes, mas verdadeiramente não conhecem. Eles dedicam muito pouco tempo. Aquele garoto novo que virou bilionário, de 26 anos, perguntaram a ele o que ele fazia mais. Ele falou assim: no início, ele com 26 já se acha experiente. Ele falou assim: no início da minha carreira, eu ficava lendo livros, seminários de negócios. Agora eu dedico tempo para conversar com meus clientes. É só para a gente ver. Quer pegar aí alguns universitários aí? Pega a Luísa Trajano, da Magalu aí. É polêmica, mas entra aí. E essa relação com o cliente, esse negócio mudou muito com o mundo digital, né? O mundo digital permite você conhecer os clientes mais profundamente, né? Porque você pode ter informações de todo, quando ele se cadastra no teu site, no teu ambiente ali, você capta aquelas informações dele, você começa a conhecer, e os Facebook, Instagram da vida, tudo isso, a pessoa se entrega ali, né, em vários aspectos. Então, todo mundo consegue conhecer muito mais profundamente os seus clientes. E uma palavra que está funcionando muito hoje em dia é você ter o engajamento dos teus clientes, né? Você tem que criar uma comunidade com os teus clientes, fazer que ele engajar, fazer que ele seja o seu próprio, fazer o boca a boca, que ele seja o próprio influenciador da tua marca, é o teu cliente, né? E esse relacionamento é possível fazer com o marketing digital, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo tem que caminhar para esse lado. Quando ela fala em atendimento humanizado aqui, o que é vender? Vender é construir relacionamento. Nós estávamos na mesa ali do Zés, que está naquele cantinho ali, todo mundo se apresentou, todo mundo vendendo. Todo mundo rindo, amigável, construindo relacionamento. Tem 3 livros meus que eu escrevi na capa. Vender é construir relacionamentos. Todo mundo aí passando Facebook, Instagram, Twitter, o escambau aí. O que é rede social? É relacionamento. Mas, no fundo, são fazer negócios disfarçados de relacionamento. Então, esse que é rede social. Todo mundo, deixa eu te marcar, né? Você aí que falou 3 minutos sobre sua atividade de massoterapia, deixa eu te marcar no Instagram. Você acha que ela está fazendo relacionamento? Ela está vendendo o serviço dela, como todo mundo ali estava. Então, o que a gente mais precisa? Quando se tem relacionamento, se vende mais fácil.
Então, o atendimento humanizado, não adianta só botar uma máquina, apertar lá, não. É sempre bom ter alguém de stand-by junto, até porque a turma que é analógica, que é boa parte ainda dos clientes, o dinheiro está na mão de quem ainda é analógico. Então, não dá para dar aquele choque de digitalidade para quem é analógico. Então, tem que ter humanizado. Vamos ver mais alguém aí? Eu fiquei irritado outro dia fazendo esse negócio. Aperte o número tal, aquele negócio você fica perdido, daqui a pouco o software entra em loop ali deles mesmo, você fica irritado com aquilo quando não consegue falar com a pessoa. Né? É interessante fazer isso, porque você fica distante um pouco, às vezes é mais eficiente, mas o humano também conta muito. Né? Exatamente. Ó, Amâncio Ortega da Zara. Isso, o que eu falei do boca a boca aí. Seus clientes são os verdadeiros influenciadores. E hoje em dia, essa história do influenciador digital é uma coisa seríssima. As empresas estão usando isso direto, os influenciadores digitais, porque é a pessoa que acessa determinado nicho de mercado, tem determinada clientela. Isso é uma novidade que todo mundo tem de pensar, olhar como é que eu vou aproveitar esse ambiente aí e usar esse, né, para colocar minha marca, colocar meus serviços, meus produtos no mercado. É uma coisa para se pensar. A história dos influenciadores aí é uma... Agora, o boca a boca é o melhor de todos, realmente. 2 anos atrás, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir visitar a Zara. O Amâncio Ortega, durante um curto espaço de tempo, foi o homem mais rico do mundo, mas logo depois as ações caíram, baixou a fortuna dele, coitado, só deve ser um dos 10. Mas... eles estão com quase 8 mil lojas, se cancelasse que tiraram da Rússia agora, cai para 7 mil. 7 mil lojas em 100 países. E foi muito interessante. Antes de visitar a Zara, de eu passar lá uma semana em Portugal e Espanha visitando a Zara, os fornecedores, as lojas, eu li praticamente 600 páginas da vida do Amâncio Ortega e da Zara. E foi muito interessante que se confirmou tudo lá. O que ele falava? Numa reunião de diretores, executivos, ele dizia o seguinte: a opinião que a gente mais leva em conta é de quem conhece mais o cliente. Independente se fosse diretor, gerente, assistente. Quem mais conhece o cliente é a opinião que é mais levada em conta. Só para vocês terem uma ideia, nas 7 mil lojas da Zara, quem mais atende cliente é o gerente, porque ele tem a obrigação de diariamente mandar para a matriz todas as percepções qualitativas que ele ouviu dos clientes. Ah, esse blazerzinho preto eu não gosto, prefiro azul marinho, isso aqui isso é assim, isso é assado. Ele tem que escrever isso e mandar. Você imagina 7 mil gerentes mandando essa informação diária. Por quê? O Amâncio Ortega falava o seguinte: eu que mexo com moda, esses desfiles, não. A maior passarela é a rua. É na rua que você vê o que seu cliente está usando e a tendência. Tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para você falar. Não. Vamos ver. Outra reflexão. Pessoal, vai vendo o tempo nosso aí, que isso aqui a gente fica batendo papo, fica horas. Se tiver uma garrafa de vinho, melhor ainda. Bom, sua empresa já atualizou o plano de negócio? O seu atual modelo de negócio está realmente compatível com o mercado? Gente, o mundo mudou. Mudaram os canais, agora você tem que trabalhar com todos os canais. Aquilo que dava certo até agora, eu estava vendo, foi ontem, eu tenho um grupo, deixa eu ver, não sei se tem alguém do meu grupo aqui, nós criamos um grupo G7, uma brincadeira com os 7 países ricos aí. São 7 empresas aqui do estado, cada uma de um segmento, mas que todas vendem para fora do estado, né? Então tem a Cobra d'Água com moda masculina, tem a Miss Bela com moda feminina, tem a Pipolho com calçados, que é criança, tem o pessoal da Forte Leve, que é construção, Argalite, que são tintas, estou falando todos da Serra aqui. Tem mais a Motociclo, do Cícero, que é peças de motocicleta, e tem a Panam, que são móveis de Linhares. Teoricamente, se não são as líderes, são as melhores, ou estão entre as melhores de cada segmento.
Ontem eu estava passando para eles no final da nossa reunião, a gente se reúne todo mês, trocando experiências e abrindo as nossas empresas um para o outro. Um vai na empresa do outro, vê, para a gente ver como é que amplia os canais. E eu estava lendo para eles o que a Ambev está fazendo. Acho que isso é um valor de ontem ou de anteontem. A Ambev, ela tem 5 mil vendedores que transformou em 5 mil representantes. Tinha 750 mil clientes, que está indo para 1 milhão, e depois 1 milhão e 200 mil clientes. Está vendendo digital. Ambev vai vender agora comida, alimentos, serviços, tudo. E cada vendedor que era vendedor vai virar representante, e eles têm atendimento humanizado, mas tem toda a parte digital. A Ambev falou, o que nos trouxe a ser Ambev até hoje não vai ser mais o que vai nos levar para frente. Isso é mudar o modelo de negócio. Eu não estou falando do Paulo Lema, que é junto com o Savernil o mais rico do Brasil, mas que só tinha menos de 20% do Barão de Mauá a preço hoje, a valor de hoje. Tá? Bom, pede ajuda aí aos... Aí, ó, o cara da Netflix. Posso falar uma coisinha dele? No livro a gente coloca uma frase dele que é maravilhosa. Deixa eu falar. Todas as respostas são verdadeiras no livro que eles falaram, tá? As perguntas que Evandro e eu fazemos, a gente coloca como se... Porque são perguntas verdadeiras que jornalistas fizeram, e no livro a gente criou uma historinha como se nós estivéssemos fazendo aquela pergunta. E todas as respostas são verdadeiras, que estão em filmes, em livros, em documentários, em artigos, etc. Tem uma pergunta que a gente falou, por que você decidiu empreender? Falou assim, para quem já rodou a África com $10 no bolso, começar um novo negócio não é difícil. Então, foi a definição de empreendedorismo dele. Tá? E ele já tentou, ele chegou a pedir demissão da empresa dele, que ele não se sentia gestor da empresa. Os sócios que não aceitaram falaram, não, aprende a ser gestor, você é o presidente. Conta a historinha dele mais aí e fala do nicho. A história de modelo de negócio é interessante. Tá? Você perceber, por exemplo, pega o Ortega, o modelo de negócio dele, da fast fashion, né, que ele lançou, acho que foi ele que lançou, você que entende disso, né, mas a ideia de você toda semana muda, a loja Zara dele muda tudo e tal, quer dizer, criou um negócio diferente, né, uma moda rápida, tal do fast fashion. Aí o modelo de negócio preconiza isso, e você aí tem que ter uma logística toda própria, tem que ter um negócio específico para você organizar o modelo de negócio baseado naquilo, né. Eu acho que o modelo de negócio é isso, quer dizer, talvez o modelo de negócio que fica mais, para mim, que fica mais um modelo para a gente enxergar, é, por exemplo, uma churrascaria. O que é uma churrascaria? Churrascaria é uma coisa que tem velocidade, tem um tipo de carne, vários tipos de carne servidos, variado para as pessoas todas da mesma maneira, com buffet de frios na entrada, com buffet de sobremesa na saída e com preço único. Tá? Isso cria um modelo de negócio, né? Cria um modelo de negócio do que é. Qual é o seu modelo de negócio? Para onde você vai? Você vende ou aluga o teu produto? Você vende agora, pode alugar e fazer a receita recorrente, como é uma coisa interessante, até no mundo das startups se busca muito isso. Receita recorrente, porque é uma coisa que dá uma certa estabilidade. Qual é o negócio que você está fazendo? Ficar analisando isso o tempo todo sempre uma coisa inteligente para se fazer no negócio. Evandro, vamos ter que correr, que já estão falando que a gente daqui a pouquinho tem que terminar. Estamos longe. Aqui é do Steve Jobs, ele falando sobre o seguinte: não fez, errou no passado, deixa para lá, let it be, e começa tudo de novo. Quer dizer, refaz aquilo para o futuro, não fique em cima do passado. Tá? 4, a gente até já falou em multicanais, né? Temos que pensar em todas as possibilidades, não é se você acha que eu devo usar multicanal para vender? Não, use. Agora, administre e já sabendo que vai dar conflitos. Mas se você planejar direitinho, você minimiza os conflitos e administra os conflitos. Agora que é multicanal, de tudo quanto é maneira. Fala aí, ó. Você tinha, quer dizer, antigamente uma empresa que queria se comunicar, colocava anúncios na televisão, no jornal, Agora você tem 200 canais diferentes e você tem que usar todos.
pessoal chama hoje de comunicação integrada de marketing, né? Você tem de ir para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram, né, botar na televisão, botar no rádio, botar no jornal, botar em tudo quanto é canal, para saber o que o teu cliente acessa, que tipo de informação, qual é o canal que ele usa, e você ir para esses canais todos, olhando uma linguagem comum, o mais complicado ainda na área de marketing da tua empresa, você conseguir enxergar e fazer com que esses canais falem a mesma língua o tempo todo, para não ficar uma coisa falando de um lado e vai no jornal do jeito e vai no YouTube fazer de outra maneira e você tem uma coisa que não combina com aquilo que você faz. Isso é cada vez mais difícil você lidar com esse mundo complicado, mas tem que ser. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos comentar só uma frase de cada um para dar tempo de a gente passar das reflexões. Isso aí, Luísa Trajano falando, ó, o consumidor do digital é o mesmo do físico. Não são concorrentes, são aliados. Põe isso na cabeça. Só que ele pode querer um dia comprar digital. Por exemplo, eu gosto muito de vinho. Eu adorava ficar passando no supermercado só no vinho. Agora eu passei no digital, mas eu continuo sendo o mesmo tomador de vinho. Bom, a Luísa Trajano tem uma frase que eles falam lá que é o seguinte: eu não sou uma empresa de loja que tem também o mundo digital. Eu sou uma empresa digital que também tem loja. Quer dizer, esse negócio mudou a cabeça, não? Esse mundo muda, inverte a coisa toda do que se faz hoje. O lance da maturidade digital. Por exemplo, nós dois aqui, o Walt Disney falava o seguinte, dizendo, no livro a gente até pergunta, por que você quis criar parques? Não, porque os pais querem brincar junto com os filhos. Afinal, um adulto é uma criança que cresceu. Evandro e eu, nós somos crianças que envelheceram. Então, quando nós, na nossa idade, a gente tem que ficar pensando em maturidade digital, mas não tem jeito. Por exemplo, amanhã eu vou fazer o download do meu iPhone velho para o iPhone 13 que eu estava protelando, que eu achava caro pra caramba. Mas 256 GB não está aguentando, eu tenho que ir para 512. Até porque eu falo com 3 mil clientes lojistas aqui. Estou botando um robozinho no meu computador para poder falar com mais garantia, ao invés de lista de transmissão. Quer dizer, eu velho, que sou do tempo do Telex, o computador lá de escola de engenharia do tamanho maior do que esse palco aqui, até hoje sou traumatizado, para entrar cartão perfurado, tinha que ser /JOBT, cheque NPD. Isso eu me lembro, eu era criança, tinha que escrever isso antes de digitar, mas a nossa empresa tem que ser digital. Não tem jeito, nós temos que ter pensamento digital. Agora, para nós que nascemos analógicos e temos que virar digital, é um trabalhão. Mas temos que pelo menos saber onde o galo está cantando para pedir a nossa equipe para ir atrás do galo. Tá? Quer falar do Bill Gates? A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder. Quer dizer, as profissões, talvez uma das grandes profissões mais procuradas hoje são analista de dados, engenheiro de dados. É quem opera esses dados todos que nós falamos, né? Dados de cliente de todo lado, como é que você organiza aquilo, como é que você extrai informação daquilo e como é que você atua em cima daqueles dados. Então tem engenheiro de dados, analista de dados, profissões procuradíssimas hoje em dia. E que a garotada está tentando direto essa profissão aí, porque é uma coisa quente de futuro. De futuro não, de presente, né? Essa do Steve Jobs, só para lembrar aqui, que é o seguinte, quem vai inovar vai cometer erro. Se você não quiser ser criticado, não inove. E fique para trás. Então não tem jeito. E todo mundo quer jogar pedra em todo mundo. Tá? Sexta reflexão. Você já definiu o que é essencial e prioritário para a sua vida pessoal e para a sua empresa? Você está reservando tempo para pensar? Olha, quer falar do Steve? Você que é apaixonado por Steve Jobs, pintou até uma química entre vocês quando a gente entrevistou, né? Ele diz isso, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Isso é verdadeiro para empresa e para produto. Ele diz assim, o foco não é decidir o que fazer. O foco também é decidir o que não fazer, porque aparece muita coisa na tua frente o tempo todo que você tem de descartar, né? Muita gente vai acumulando coisas, fazendo coisas, sem conseguir separar o que não é necessariamente prioritário, né? Então, ele falava essa frase aí, principalmente. E essa história de pensar, uma das coisas que tem alguns artigos saídos sobre isso é sobre ambidestria.
Ambidestria é o seguinte: como é que a empresa consegue fazer tudo que tem que fazer no dia a dia e ainda conseguir pensar no futuro? É uma complicação isso aí, né? Então, grandes empresas, estou vendo o Jardel ali falando, Arcelor, tal, fazendo inovação aberta agora. Eu tenho que tocar minha vida aqui, produzir aço, ao mesmo tempo tenho que ficar pensando no futuro. Às vezes não dá para fazer internamente, vou fazer inovação aberta, vou chamar um monte de startup para me ajudar aqui, gente nova pensando nos problemas que eu tenho, abrindo tudo. Então, essa conversa sobre inovação aberta, por exemplo, tomou conta do mundo, né? As empresas antigamente ficavam todas fechadas do que tinha de fazer, agora está todo mundo se abrindo aí, porque não dá conta da velocidade com que as coisas acontecem. Então, essa ideia de ambidestria é uma tendência fundamental. Como é que você faz o presente e o futuro ao mesmo tempo? Bom, isso eu já falei em Henry Ford. Temos que pensar. Por isso que poucas pessoas pensam nas empresas. 7. Você está decidindo e agindo com rapidez? Olha, a velocidade agora é tudo. Se você falar assim, não, então a semana que vem a gente decide, já perdeu o negócio. Não tem jeito. Aí, ó, Jeff Bezos. Eu estava falando agora da rapidez. Antigamente você dizia assim, ó, tem que fazer mais rápido, melhor e mais barato. Aí depois, na década de 90, você diz, ó, tem que fazer diferente. Agora você diz assim, tem que fazer primeiro, né? Porque se não fizer primeiro, meu amigo, tem alguém que copia, tem que fazer rápido, criar uma barreira de entrada no teu negócio, ver se consegue evitar que as pessoas cheguem rapidamente naquele negócio que você está fazendo. Semana passada, Evandro, eu estava lendo um artigo do Elon Musk. Elon Musk é o empreendedor do século XXI. Ele é considerado o maior empreendedor até agora, nesses 22 anos do século XXI, e os investidores põem dinheiro nele pela resiliência que ele tem. Ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tem fracasso. 2008, ele teve 4 problemaços na vida dele. A mulher largou, o sócio deu tombo nele. Ele ia quebrar a SpaceX em novembro, que já tinha feito 3 lançamentos, os 3 deram errado, era o último dinheiro. Os amigos estavam pagando as despesas pessoais dele. Ele conseguiu fazer o 4º lançamento dar certo e vendeu por bilhões de dólares para a NASA. E a Tesla ia quebrar no primeiro dia útil, depois do Natal. Ele só conseguiu um investidor para pagar as dívidas e não quebrar no primeiro dia útil antes do Natal. Por 24 horas ele não quebrou. Então, eu estava lendo ele falando, porque ele é o cara mais inovador do mundo, hoje eles consideram. Como é que ele faz a inovação? Ele falou, não, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu vou ter tempo para fazer essa inovação, para eu ser primeiro e ela ser ainda considerada inovação. Ele fala que já desprezou várias coisas, porque quando eu conseguir terminar, já não é mais uma inovação. Então ele abandona, ele só continua naquilo que quando ele tiver tempo de terminar, vire uma inovação. Bom, vou passar correndo aqui. Você está propenso a fazer parcerias com fornecedores, clientes, até mesmo concorrentes? Gente, não tem jeito. Hoje você tem que pensar em tudo. Isso que eu falei do G7, que a gente abre uma empresa para outra, um está ajudando o outro, direto. Olha, eu tenho uma consultoria tal, eu tenho um equipamento, eu peguei uma tecnologia, eu tenho um software. É isso aí. Quer falar sobre Bill Gates? Aqui a vida dele, né? Pensando em novidade, pensando diferente. Por exemplo, ele mudou o modelo de negócio em determinado momento, ele vendia o pacote Office, por exemplo, mudou para alugar, né? Você comprava o pacote, agora bota na nuvem. Tá? Então, esse negócio é permanentemente a inovação, fazendo com que o modelo de negócio mude à medida que, né, mesmo o seu produto tem que mudar permanentemente. O Walt Disney, ele chegou a passar fome, não teve onde dormir, quebrou todos os negócios antes que ele teve, porque ele era criativo, um designer inovador, mas não sabia fazer gestão financeira. Até que ele chamou o irmão dele mais velho para poder fazer a gestão financeira, e aí deu tudo certo. Mas ele falava sempre o seguinte, que tudo era parceria com todo mundo. Então eles falavam assim, quando você for vender alguma coisa para alguém, mas venda com vibração, acreditando naquilo que você está vendendo, na sua ideia. Senão você não convence o outro a ser seu parceiro. 9. Como está a comunicação e o relacionamento com a sua empresa e a capacitação?
Quer falar sobre isso aí? Olha o Disney de novo aí. Liderança é inspirar as pessoas a ousar, inovar e ter foco. Ainda tem muita gente que usa comando e controle da ordem para obedecer e tal. Steve Jobs dizia o seguinte: vem cá, eu não contrato gente inteligente para eu dizer para ele o que tem que fazer. Eu contrato gente inteligente para ele me dizer o que tem que fazer. Porque, né? Muda a perspectiva da fazer. Você ter gente mais inteligente que você na tua equipe, melhor coisa que tem. Não adianta, porque se você conseguir liderar esse pessoal, né? Aí é o sucesso absoluto. Nesse livro aqui, no último capítulo, que é chamado de conclusão, nós fizemos um exercício de identificar o que esses caras malucos aí, essas pessoas tão importantes, tinham em comum. Uma coisa em comum que eles tinham era contratar sempre gente tão boa ou até melhor do que ele próprio. Sempre procurar. Alguns deles falaram: não, eu prefiro ter uma cadeira vazia do que contratar errado, ou contratar alguém mais ou menos. Então, nós temos que pensar nisso. Uma empresa é feita de pessoas. Tá? Deixa eu contar. Amancio Ortega, eu gosto de falar dele porque, além de ser de moda, eu li tantos livros, tantos artigos, vi tantos vídeos. E esse cara, quando ele lançou as ações dele na Bolsa, ninguém tinha nem fotografia dele, que ele vivia escondido. As pessoas achavam que ele era a laranja de alguém, que ele não existia. Tiveram que fazer fotos dele para mostrar que ele existia. Hoje ele passou o comando, ele contratou um executivo, o Pablo Isla, que já chegou a ser um dos 3 maiores executivos do mundo. Tem uma pergunta do livro, Evandro, que a gente pergunta assim: por que você contratou o Pablo Isla? Ele disse assim: porque pela capacidade que ele tem de resolver problemas complexos de maneira rápida e parecendo que são fáceis. Agora o Pablo Isla saiu, ele botou a filha dele no comando do grupo Zara. E essa frase aqui, ela veio de um momento, ele fala muito no livro, e eu cheguei a checar isso com os funcionários dele lá, que eles falavam o seguinte: os funcionários falam para ele assim, chamam ele de Ortega: seu Ortega, cuida da gente que a gente cuida da sua empresa. Olha que coisa legal. Se a gente cuidar da nossa equipe, eles cuidam do nosso negócio. A 10ª, que é a última, pronto. Que aí a gente termina, que eles estão aqui me cutucando. Não estou nem olhando para eles, que eles estão mandando a gente parar. O que você está fazendo de diferente, inovador, para satisfazer, encantar e surpreender os seus clientes? É uma coisa aqui, já caminhando para o fim, né? Quer dizer, a gente está falando de coisas aqui de bilionários e tal, empresas grandes, não sei o que mais e tal, mas não quer dizer que muitas dessas coisas não possam ser usadas nas nossas empresas, no nosso negócio, nos pequenos negócios, porque são inspirações sempre. Acho que a gente aproveita sempre algumas ideias dessas, dentro da limitação que nós temos eventualmente, mas acho que dá para aproveitar muito essas coisas. Vale a pena conhecer a história desse pessoal, né? E o que eles fizeram, o que eles apanharam e o negócio. Nós ainda fizemos aí uma ousadia de pedir para o Peter Drucker, que já morreu, para escrever o prefácio do livro. Né? Então ele escreveu o prefácio do livro, lá do além, direto. Quer dizer, na realidade a gente pegou as frases dele, juntamos tudo num texto e ficou como se fosse ele escrevendo o prefácio. Mas ficou legal. Imagina só, Peter Drucker ressuscitou direto do além e mandou um prefácio para a gente. Eu acho até que nós não tivemos ousadia dele elogiar nós dois não, né? Olha só, mais uma do Jeff Bezos aí. Sabe por que o nome é Amazon? Porque ele falou que ele queria algo que fosse muito grande, que fosse portentoso. Aí quando ele descobriu que o Amazonas era o maior rio do mundo, o dobro maior do que o segundo lugar, falou: então é Amazon. Foi por isso. E o nome da Apple é Apple porque Steve Jobs era doido, estava lá naquelas... ele andava descalço pela faculdade, só fez 6 meses. Com 17 anos foi morar com a namorada numa cabana no meio do mato, foi fazer espiritualidade na China, pegava todos os tipos de droga, doideira, voava. O Steve Jobs botou o nome Apple porque ele precisava botar um nome e ele estava fazendo uma dieta, né? E gostou, maçã. Aí botou o nome maçã, Apple, o nome da Apple. É assim que surgem os nomes. E Coco Chanel,
para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente. Se me permite aqui, vou falar para vocês, meninas. Olha só, é a última frase, tá? Coco Chanel, isso em 1920, transgrediu tudo. Naquela época, as mulheres tinham que usar espartilho e ficavam assim, presas. Ela aboliu o espartilho. As mulheres tinham que ter vestido longo, ela trouxe no joelho. Não poderia usar roupa preta, porque era de criado, de empregados de casa, domésticos. Ela botou roupa preta. O chapéu tinha que ser chapéu de escola de samba, com 50 centímetros de altura, cheio de coisa. Ela passou a usar boina de homem. Ela pegava a roupa dos namorados, cortava aqueles moletom velho e botava por cima dela. Todo mundo ela escandalizava a sociedade francesa. Só teve namorado rico, top, né? Francês, inglês, suíço, lá. E ela lançava moda. Lançava moda. O Chanel número 5, porque o número 5 é o número da sorte dela também, eram 8 modelos. Então, ela simplesmente, ela falou, tem que ser diferente. Apesar de que o maior sucesso dela é aquele vestidinho preto básico que combina para tudo, né? E, se eu ainda me lembro, é a última de verdade agora. E aí, o que você vai fazer no seu negócio? O que você vai fazer na sua empresa? Evandro, puxa as orelhas deles com essa frase aí. Nós nem combinamos nada disso, não. Puxa as orelhas, vai. Não, eu vou puxar a orelha de ninguém, não. Eu puxo a minha mesmo, porque eu tenho que ficar atrás fazendo as coisas. Nos negócios nossos, está sempre antenado o que está acontecendo, para que lado as coisas. Informar muito, ler muito, saber, conversar, network, relacionamento, tudo isso é fundamental para você estar. Tem uma frase que eu gosto, porque não está no livro. Olha, quem não está no salão não é convidado a dançar. Não existe, para mim, não existe coisa mais... Uma informação mais importante do que essa, que você tem que estar relacionado, porque as oportunidades aparecem quando você está se relacionando permanentemente. Como estão aqui, né? Vocês aqui certamente conversando com essa dinâmica antes, conversando. Então, é fundamental isso aí, os negócios aparecem por aí. Acabou, fim. Aqui, ó, fim. Muito bem. A ASIS tem um compromisso com os seus associados, com os seus convidados, para que nesses CANEGs nós tenhamos observância quanto ao tempo dos nossos eventos, de maneira que os senhores possam honrar os seus compromissos futuros, ainda no dia de hoje, na agenda do dia de hoje. Por isso mesmo, nós estamos fidelizando a questão do horário, mas, de toda maneira, nós, por óbvio, não poderíamos encerrar esse tempo que nos foi reservado aqui sem abrir a oportunidade para que a plateia fizesse, ao menos, algumas perguntas aos nossos palestrantes. Por isso mesmo, a coordenação houve por bem aqui oportunizar a 2 pessoas fazerem perguntas. A primeira pode ser feita agora, quem deseja. Pergunta aos palestrantes, esteja à vontade. Aqui, primeiro... Só gostaria, por gentileza, que você se identificasse. Meu nome é Douglas. Eu sou aqui no microfone, Douglas, por favor. Desculpa. Obrigado. Então, meu nome é Douglas. Então, é fundamental isso aí, os negócios aparecem por aí. Acabou, fim. Aqui, ó, fim. Muito bem. A ASIS tem um compromisso com os seus associados, com os seus convidados, para que nesses CANEGs nós tenhamos observância quanto ao tempo dos nossos eventos, de maneira que os senhores possam honrar os seus compromissos futuros, ainda no dia de hoje, na agenda do dia de hoje. Por isso mesmo, nós estamos fidelizando a questão do horário, mas, de toda maneira, nós, por óbvio, não poderíamos encerrar esse tempo que nos foi reservado aqui sem abrir a oportunidade para que a plateia fizesse, ao menos, algumas perguntas aos nossos palestrantes. Por isso mesmo, a coordenação houve por bem aqui oportunizar a 2 pessoas fazerem perguntas. A primeira pode ser feita agora, quem deseja. Pergunta aos palestrantes, esteja à vontade. Aqui, primeiro, só gostaria, por gentileza, que você se identificasse. Aqui no microfone, Douglas, por favor. Obrigado. Então, meu nome é Douglas, trabalho com marketing digital, também trabalho com produção de televisão, de vídeos, e a minha pergunta é, como quebrar
o paradigma de empresários que ainda não se renderam ao digital? Essa pergunta vale milhão, hein? Olha, eu não sei como fazer isso, mas vou falar para mim, que eu sou do tempo ainda do telex, tá? Do telex e do fax. Eu sou do tempo que há 30 e tantos anos a gente ia para os Estados Unidos, eu e minha mulher, cada um trazia um fax na mão, que era o limite, depois a gente pagava a passagem, a viagem com o fax que a gente vendia aqui no Brasil. Isso há 30 e tantos anos atrás, quando saiu o fax. Fax era a grande tecnologia. Olha só, primeiro, talvez a parte mais sensível do corpo humano do empreendedor é o bolso. Quando ele souber que ele está perdendo dinheiro por ele não estar conectado digital, pelo menos não saber o que existe, porque desse treinamento que eu tive até sexta-feira, com um cara que eu considero talvez o melhor do Brasil, ele falou que foi conversar com uns garotos de 22, 23 anos, que ele falou assim, os garotos com cara de retardado, não sei o que lá, de umas startups, ele é investidor de startup também. Só que quando o cara começou a falar um monte de nome, que eu, teoricamente, sou uma autoridade nesse assunto no Brasil, e não sabia nem o que estava significando, eu tomei um susto, um choque, e falei, preciso me reciclar. Ele foi para os Estados Unidos, fez uma imersão durante um tempo numa universidade, só na área digital, depois fez agora, voltou depois de novamente aos Estados Unidos, está estudando isso, se especializou na área digital, ele não é tão velho quanto nós dois, mas é quase, e ele está encerrando hoje, vou falar o nome dele, Marcelo Caetano, dono da revista Venda Mais, junto com Raul Candeloro. Aquela revista Venda Mais, que muitos de vocês têm pilhas em casa delas, ele está encerrando, esse ano, a revista Venda Mais impressa, já foi a maior revista de vendas do mundo, tá? Não vai colocar revista de vendas nem digital, que ele falou, nossa percepção e nossas pesquisas mostram que o leitor não vai ler nem revista impressa, nem revista digital. E se você quer falar com seus clientes, fale via vídeos curtos. Pronto, foi isso. E ele foi para os Estados Unidos e 2 universidades diferentes se especializar, e aqui no Brasil também agora já está trabalhando toda a parte de canais digitais. Ele falou assim, eu tive que recomeçar. Fala, Evandro. Quer dizer, ou você quebra o paradigma ou você quebra a empresa, né? Porque tem coisa que acontece, não? E no digital, na hora que você entra, você percebe outras coisas que você nem imaginava que podia acontecer. Você pega as universidades aqui, de repente a aula presencial tiveram de correr para fazer educação à distância. Aí começa a fazer educação à distância, de repente o pessoal começa a perceber o seguinte, vem cá, eu não preciso mais ficar restrito ao Espírito Santo. Se é digital, se é digital, eu posso vender para o Brasil, para o mundo, quem falar português pode fazer o curso, né? Aí muda a cabeça. Então, em vez de ter uma aula para 30 alunos, eu posso ter uma aula para 3.000 ao mesmo tempo. Aí muda a forma do professor se relacionar, muda a forma de responder perguntas, muda a forma de fazer teste, muda tudo, né? Na medida que você começa a entrar, vai abrindo um horizonte cada vez mais largo, né? Então, nesse negócio do comércio eletrônico, por exemplo, aconteceu muito isso. Loja pequena, de repente, ninguém ia para a rua, ninguém saía, como é que o cara quebra, né? Alguns ofereceram um bote salva-vida. A Magalu, o Magazine Luiza ofereceu, abriu ganhando dinheiro, claro, né? Mas abriu para os pequenos lojistas se instalarem lá dentro para vender, né? Fazer comércio eletrônico dentro do seu ambiente lá, quer dizer, um marketplace, um ambiente que coloca... Então, começa a acontecer coisas diferentes. Agora, discutir como é que você vai fazer para enfiar... Só a realidade do mercado vai mostrar para o sujeito que ele começa a perder negócio se não for para esse lado. Muito bem. Mais uma pergunta, por favor. Alguém mais? Bom, não havendo mais interesse da plateia em fazer perguntas, nos resta aqui agradecer aos nossos palestrantes. Não mais mesmo? Então, tá bom. Antes de encerrarmos aqui a participação do Lucas e do Evandro, nós gostaríamos de pedir ao Juliano, presidente da ASES, que retornasse aqui ao palco. Por favor, Juliano. Porque nós gostaríamos de trazer aqui ainda o representante da JL Martins. JL Martins? Por favor. JL Martins é uma nova associada da ASES e que merece também a distinção. Vai receber aqui o botão, por gentileza, aqui. Isso.
Aí. Lucas, por gentileza, Lucas e o Evandro, ajudem aqui a recepcionar o nosso novo associado JL Martins. Pediria o senhor que ficasse ao centro ali, por gentileza. Isso. JL Martins, mais um associado da ASES, merecendo aqui todo o nosso carinho e reconhecimento, os votos de boas-vindas. Muito obrigado, JL Martins. Deixa eu aproveitar. Esse é um associado especial, viu? Ele tem uma história dentro da Fibrasa. Eu já fui estagiário dele, né? Foi gerente da Fibrasa, trabalhou por vários anos dentro da empresa. Então, é um orgulho muito grande, né? Ele está fazendo parte da associação que eu estou presidindo, né? Muito obrigado. Muito bem. Aí, a distinção aí, muito obrigado para o nosso presidente Juliano de Castro, muito obrigado. E nós queremos agradecer a Lucas e Evandro pela participação. Estejam à vontade para suas considerações, embora eu fosse fazer um comercial, claro, mas fique à vontade. Olha só, Evandro e eu vamos estar ali fora, perto da mesa que tem lá os livros. Quem tiver interesse até de bater algum papo com a gente, nós estamos ali. Quem quiser comprar, pode saber que... Vocês estão ouvindo? Não, estão ouvindo. Pode saber que a gente não ganha dinheiro com o livro, não, tá entendendo? Os livros, os nossos direitos autorais, a gente reverte tudo em livro e depois presenteia algumas pessoas com os livros. E nesse caso, o que a gente ganha escrevendo esse livro é aprender. Eu fiz MBA de inovação, gestão e empreendedorismo nesse um ano. Cada livro que eu escrevo, acho que o livro mais rápido que eu escrevi, gastei 500 horas. Já escrevi 12, então alguns chegam a dar 1000 horas aí, mas o que a gente ganha é a gente estudando e aprendendo. Ok? Evandro, fecha aí que você, por hierarquia, você é o último que fala. A hierarquia não, eu só queria agradecer a presença de todos e que a gente está à disposição lá se quiserem bater papo ainda. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos muitíssimo Lucas Risotto, Evandro Millet pela participação neste CANEG. Repito que o livro Vencedores continua à venda lá de forma self-service, pague da forma que você entender que pode fazê-lo, e os nossos autores estarão lá disponíveis para autógrafo. Muito obrigado a todos pelas presenças. Estamos encerrando, então, o 196º CANEG. Já deixem agendados, olha, a próxima edição será dia 11 de maio. 11 de maio, guardem aí na sua agenda a data, 11 de maio, teremos o nosso 197º CANEG. Tenham todos um bom dia e bons negócios.